O milionário fica chocado ao ver mendiga negra abraçando seu filho enfermo no hospital. Naqueles corredores frios e coloridos do hospital, onde o cheiro de antisséptico impregnava o ar, Ricardo sentia como se estivesse atravessando uma tempestade. Seu coração, um dia pulsante de valor e poder, agora batia em um ritmo descompassado, ameaçando parar. A camisa de linho branca que vestia parecia apertar, como se as ondas de dor e culpa desaguassem sobre ele. Havia poucas semanas, sua vida era uma coleção de conquistas. Mas a morte de sua esposa e a descoberta da leucemia de seu filho Felipe mexeram com sua estrutura, deixando-o vulnerável e isolado. E ali, entre os zumbidos das máquinas e os sussurros preocupados dos enfermeiros, uma cena peculiar se desenrolava. Ricardo, ainda encarcerado em sua dor, abria a porta do quarto de Felipe sem grande expectativa. Mas o que encontrou lá fez seu peito encolher. Em seu perfil esculpido existia um eco de sua amada esposa. A forma como ela segurava Felipe como se ele fosse um bem precioso fez um nó se formar em sua garganta. Ele sentia o aperto aumentando, a pressão da vida que não conseguiria controlar. E, ao mesmo tempo, um desejo de entender aquele novo mistério que brotava diante dele. Os olhos de Felipe brilharam ao perceber a presença de Júlia. Ele sorriu, um sorriso que não via há semanas. E isso fez as defesas de Ricardo desmoronarem. Ele viu a esperança se acender, um pequeno fogo na escuridão que envolvia sua vida. Enquanto a mendiga murmurava palavras de encorajamento, como se conduzir um ritual de cura, Ricardo se sentiu como um espectador em um filme. Ele respirou fundo. Poderia aquela estranha, com sua luz ofuscante, descobrir o caminho para o coração dele e de seu filho? Mas a euforia estava longe de durar. Nos dias seguintes, quando Ricardo decidiu se aproximar mais, sentiu a tensão crescer. O olhar dela, que antes, quem é realmente Júlia? A pergunta persistia em sua mente como uma sombra. Afinal, o que a trazia ali? Que mistérios envolviam aquela mendiga com um olhar tão profundo e acolhedor? E assim, a vida de Ricardo, Felipe e Júlia começou a se entrelaçar. A cada dia, novas camadas de suas histórias se revelavam. Enquanto o lar de Ricardo se tornava um campo de batalha entre dor, esperança e segredos não revelados. O sofrimento parecia emaranhado com a possibilidade de redenção. Mas havia algo mais no ar, uma tensão palpável que não poderia ser ignorada. O que realmente esperava por eles? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir? Ricardo estava preso em um turbilhão de pensamentos. O vínculo que começava a se formar entre Júlia e Felipe era como uma luz em meio à sua escuridão. Mas por que uma mendiga estaria se importando tanto com seu filho? O coração pesado de perguntas começou a pensar ainda mais quando, no dia seguinte,
Ele recebeu uma visita inesperada. Enquanto esperava ansiosamente por notícias do médico, a porta do quarto se abriu e um homem alto, de terno escuro, entrou. Seu olhar penetrante parecia saber muito mais do que deveria. Ricardo? Ele chamou, com uma voz grave que ecoou nas paredes frias do hospital. O nome dele saiu como um sussurro nervoso. Sim, sou eu. O que você quer? Ricardo respondeu, sentindo uma onda de desconforto. Você precisa saber que Júlia não é quem você pensa que é. A revelação veio como uma explosão. Ricardo prendeu a respiração. Ela é uma ex-professora de medicina. Teve uma vida, uma família e simplesmente desapareceu. Os olhos de Ricardo quase saltaram da órbita. Como você sabe disso? Quem é você? Nome não importa agora. O homem interrompeu. O que importa é que Júlia não está aqui só por acidente. Ela tem uma razão para se aproximar do seu filho. Ele hesitou. A tensão no ar era palpável. Ela está aqui para insistir em uma cura que pode salvar Felipe. Cura? Que cura? Ricardo estava em choque, sua mente girando. Lembranças da esposa e as promessas de um futuro feliz pareciam desmoronar. Mas ela é uma mendiga! Ela foi forçada a fugir de sua vida por razões que precisam ser exploradas. O que você vê delas, o que você sente, é só a ponta do iceberg. A voz do homem era séria, quase urgentemente calma. Ela tem acesso a tratamentos não convencionais, experimentais, que podem fazer a diferença. Como ele ousava dizer aquilo? A presença de Júlia estava trazendo esperança a Felipe. Mas o que mais ele não sabia? A confusão turvava os pensamentos de Ricardo. Ele queria acreditar que Júlia poderia ajudar, mas o medo do desconhecido o paralisava. E antes que pudesse articular qualquer pensamento, uma explosão repentina de alarme interrompeu o ar pesado da conversa. O monitor de Felipe começou a apitar incontrolavelmente. Os enfermeiros correram e Ricardo sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Ele estava prestes a perder seu filho. Volte aqui, o homem insistiu, enquanto eles se afastavam. Para você, não é só uma mendiga. Você vai descobrir coisas que mudarão sua vida. E se eu não quiser? Ricardo gritou de volta, mas o homem já não estava mais lá. Em meio ao caos, ele se viu de volta ao quarto, ouvindo o barulho infernal que ainda ecoava no ar. A equipe médica trabalhou incansavelmente, mas a cada segundo que passava, o amor de Ricardo parecia escorregar entre seus dedos. Por fim, o silêncio caiu. Ele olhou para Felipe, o corpo do filho deslizando em direção ao que parecia a morte. O desespero o consumiu de forma avassaladora. E enquanto a luz se apagava lentamente dos olhos de Felipe, uma dúvida tomou conta de Ricardo. Quem realmente era Júlia? E o que mais ela escondia? As respostas estavam ali, ao seu alcance, mas algo mais sombrio parecia se aproximar. E ao olhar aquele rosto familiar e frágil, a única certeza que restou foi o tormento que se aproximava. O silêncio no quarto se arrastava como uma nuvem pesada. Ricardo estava paralisado, seus pensamentos girando ao redor da possibilidade de perder Felipe. Ele olhou para o filho, com os olhos perdidos entre a vida e a morte. A equipe médica corria, mas para ele, tudo parecia desvanecer-se em um borrão. A esperança, que antes acendia seu coração, agora parecia uma chama a ponto de se apagar. E, de repente, a porta se abriu novamente. Era Júlia, a mendiga. Com os olhos arregalados, ela entrou apressada, como se sentisse a tensão no ar.
Por favor, me deixe ver o meu menino. A voz dela havia mudado. Estava firme, comunicando uma determinação que poucos podiam equalizar. Você não pode estar aqui. Você é uma mendiga. O que você quer? Ricardo gritou, sua dor transformando-se em fúria. As palavras dela tinham tirado a calma do ambiente, mas ele não estava disposto a ouvir. Júlia ignorou suas palavras, aproximando-se do leito. Felipe, querido, ela segurou a mão do menino, levando o olhar a um estado de serenidade. Ricardo sentiu seu coração pulsar numa intensidade horrenda. Você é mais forte do que pensa. Eu estou aqui para ajudá-lo. Mãe, o murmúrio de Felipe quebrou a tensão. Ricardo ficou paralisado. A percepção implodiu em sua mente. Mãe, o que ele queria dizer? A revelação soava absurda, mas ao mesmo tempo, aquele calor no olhar de Júlia, a maneira como tratava seu filho, parecia tão familiar. Eu não sou apenas uma mendiga, Ricardo, ela disse, e suas palavras cortaram como uma faca. Eu sou a sua esposa. Sinto muito por ter me afastado, mas não tinha escolha. A dor cravou como uma flecha em seu coração. O seu mundo não é o que parece. Não! Isso não pode ser verdade! Ricardo gritou, desorientado. Ele se sentia preso entre a incredulidade e uma expectativa insuportável. A confusão formava um labirinto na sua mente. Eu fugi, Júlia continuou, sua voz cada vez mais forte. Por causa do que havia se tornado aquela vida. Eu não podia ficar. Não com você. Com Felipe. As lágrimas escorriam pelo rosto dela. Mas não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de uma luta interna. Você desapareceu! Como pôde? A raiva de Ricardo misturava-se à dor. Ele queria a verdade, mas ela parecia um quebra-cabeça sem peças. Júlia aproximou-se dele, a intensidade do olhar quase o queimando. Eu procurei por ajuda para nós. Eu precisava entender o que estava acontecendo. A leucemia dele, as visões que eu tinha. A cura está aqui, mas não da maneira que pensou. Antes que Ricardo pudesse responder, as luzes do quarto começou a piscar. Um barulho ensurdecedor ecoou, e ele viu os monitores começarem a apitar novamente. O caos se instalou. A equipe médica se movia freneticamente, mas ele estava preso em um estado de negação, ouvindo Júlia ainda tentando processar as revelações. Ricardo, ouça-me! Ela gritou, mas o som ameaçava se apagar sob o tum-tum acelerado do coração do menino. Você precisa confiar em mim. Eu posso salvá-lo, mas precisamos agir agora! Os olhos de Ricardo vagavam entre o desespero de Felipe e a determinação de Júlia. Ele estava prestes a tomar uma decisão, mas a cabeça girava. Suas emoções estavam à flor da pele. O que era verdade? Quem eram eles realmente? Eu não sei mais! Ele gritou, seu coração quebrado em 1000 pedaços. Mas no calor do momento, entre a vida e a morte, uma nova expectativa começou a brotar. E enquanto o chão abaixo dele parecia se desfazer, a única certeza que lhe restava era que tudo estava prestes a mudar novamente. E as respostas estavam mais próximas do que ele imaginava. Mas o que isso significaria para eles? O barulho do caos no hospital tornava-se uma sinfonia ensurdecedora. Enquanto ele lutava para encontrar um caminho claro na escuridão que se aproximava. O barulho do caos no hospital aumentava como um turbilhão, fazendo Ricardo sentir que a realidade escapava entre seus dedos. Ele mal conseguia respirar,
a pressão avassaladora do momento esmagando seu peito. Olhando para Felipe, com seu corpo tão frágil, a dúvida e o desespero se entrelaçavam. O que deveria fazer? Confiar em Júlia? Aquela mulher inesperada que parecia ter surgido do nada? Ou se agarrar ao que ele já conhecia? O monitor de Felipe apitava, os enfermeiros corriam, e a urgência tornava tudo ainda mais confuso. Ricardo, por favor! A voz de Júlia reverberou na sala, firme, enquanto ela segurava a mão de Felipe. Eu sei que estou confusa, mas você precisa confiar em mim. E naquele instante, tudo virou um borrão. O barulho dos passos apressados, as ordens gritadas e o eco dos monitores pareciam se mesclar em um. Era algo potente, algo que ele não conseguia ignorar. Felipe respirava com dificuldade. O rosto dele estava pálido, os lábios secos. O coração de Ricardo estava a 1000 por hora. Ele se virou para Júlia e, num movimento quase automático, perguntou: Você pode realmente ajudar? O que você quer dizer com cura? Eu posso! Eu posso dar a ele algo que o ajudará a lutar! A intenção nas palavras dela fez com que uma centelha de esperança brotasse em meio ao desespero. Ricardo estava preso em uma luta interna. De repente, a sala pareceu tremer e o chão sob seus pés desmoronou. A porta se abriu novamente, mas não era só mais um enfermeiro. Era o homem do terno escuro, aquele que tinha dado as primeiras notícias devastadoras. Júlia, saia. Você não deve estar aqui. O tom dele era cortante, carregado de uma autoridade que fez todos congelarem. Como assim? A expressão de Ricardo virou-se para o homem, buscando respostas nas palavras dele. Quem é você? O que você sabe dela? O que está acontecendo? Ela não deve interferir. A voz dele era como uma lâmina de gelo. Júlia não está em condições de fazer isso. Você precisa ouvir. A sala começou a girar e Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele olhou para Felipe, depois para Júlia, e a verdade começou a se desenhar em meio ao caos. Que verdades você esconde? Ela não é quem você pensa que é, Ricardo. O homem olhou para Júlia, um olhar cheio de desprezo. Ela é parte de um experimento que foi muito além da sua percepção. Ela não está só aqui para ajudar. Ela é um risco! Os lábios de Júlia se tensionaram. O que você está dizendo? Eu não sou um risco para ninguém. Ela deu um passo à frente, seu olhar fixo no homem. Você sabe que tudo isso foi para salvar Felipe. A tensão era palpável. Ricardo estava atolado em confusão, a mente girando. Como assim, Júlia? O que está acontecendo? Era um grito de desespero que ecoou pelas paredes. Ricardo, eu não queria que você tivesse que saber disso. Eu não tenho escolha. A leucemia de Felipe é uma questão que vai muito além do que você imagina. E quem sou eu também? Isso não é importante agora. As lágrimas se acumulavam nos olhos de Júlia. Então, quem você é? Ricardo não conseguia compreender. Você se foi por tanto tempo, por que voltou agora? A batedeira das emoções subiu. E o homem do terno, mantendo seu olhar fixo em Júlia, disse: Porque ela sabe que o tempo está se esgotando. E quanto mais ela se envolve, mais perto estará da verdade obscura. De repente, um alarme começou a soar e as luzes do quarto piscaram de forma frenética.
Apitos e gritos encheram o ar, e Ricardo, sem saber o que fazer, viu um grupo de enfermeiros correr em direção ao leito de Felipe, todos em choque. Ricardo, você precisa decidir agora! O homem gritou, e suas palavras se tornaram um eco desesperado. A verdade pode ser a única coisa que salvará seu filho. E se você não tomar uma decisão, pode perder muito mais do que você imagina. Enquanto a pressão aumentava e as luzes da sala piscavam com uma intensidade quase hipnotizante, um pensamento assombrou a mente de Ricardo. O que mais estava escondido? O que significava realmente tudo isso? E enquanto a tempestade de caos se aproximava, ele percebeu algo aterrador. A conexão de Júlia com Felipe ia muito além do que ele havia acreditado. Mas o que isso significaria para eles, para a verdade que ninguém estava disposto a revelar? Olhando para Felipe, com seu corpo tão frágil, a dúvida e o desespero se entrelaçavam. O que deveria fazer? Confiar em Júlia, aquela mulher inesperada que parecia ter surgido do nada, ou se agarrar ao que ele já conhecia? O monitor de Felipe apitava, os enfermeiros corriam, e a urgência tornava tudo ainda mais confuso. Ricardo, por favor! A voz de Júlia reverberou na sala, firme, enquanto ela segurava a mão de Felipe. Eu sei que estou confusa, mas você precisa confiar em mim. E naquele instante, tudo virou um borrão. O barulho dos passos apressados, as ordens gritadas e o eco dos monitores pareciam se mesclar em um único som, como uma orquestra de desespero. A intensidade da expressão de Júlia chamou sua atenção. Era algo potente, algo que ele não conseguia ignorar. Felipe respirava com dificuldade. O rosto dele estava pálido, os lábios secos. O coração de Ricardo estava a 1000 por hora. Ele se virou para Júlia e, no movimento quase automático, perguntou: Você pode realmente ajudar? O que você quer dizer com cura? Eu posso dar a ele algo que o ajudará a lutar. A intenção nas palavras dela fez com que uma centelha de esperança brotasse em meio ao desespero. Ricardo estava preso numa luta interna. De repente, a sala pareceu tremer e o chão sob seus pés desmoronou. A porta se abriu novamente. Mas não era só mais um enfermeiro. Era o homem do terno escuro, aquele que tinha dado as primeiras notícias devastadoras. Júlia, saia! Você não deve estar aqui! O tom dele era cortante, carregado de uma autoridade que fez todos congelarem. Como assim? A expressão de Ricardo virou-se para o homem, buscando respostas nas palavras dele. Quem é você? O que você sabe dela? O que está acontecendo? Ela não deve interferir. A voz dele era como uma lâmina de gelo. Júlia não está em condições de fazer isso. Você precisa ouvir. A sala começou a girar e Ricardo sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele olhou para Felipe, depois para Júlia, e a verdade começou a se desenhar em meio ao caos. Que verdades você esconde? Ela não é quem você pensa que é, Ricardo. O homem olhou para Júlia, um olhar cheio de desprezo. Ela é parte de um experimento que foi muito além da sua percepção. Ela não está só aqui para ajudar. Ela é um risco. Os lábios de Júlia se tensionaram. O que você está dizendo? Eu não sou um risco para ninguém. Ela deu um passo à frente, seu olhar fixo no homem. Você sabe que tudo isso foi para salvar Felipe. Ricardo sentiu o mundo desabar. Do que você está falando? O que Júlia tinha feito? O que havia de errado? Havia um projeto, algo secreto sobre controle de doenças e a leucemia de Felipe pode ser uma parte maior do que você imagina. Explicou o homem, agora mais calmo, mas ainda desconfiado. As terapias que ela estava buscando não eram apenas tratamentos comuns. Eram parte de tudo isso.
Júlia respirou fundo e Ricardo viu seu olhar se transformar, um misto de dor e desafio. Ricardo, eu sou uma cobaia. Eu não tive escolha. Eles me pegaram, me sujeitaram a experiências e agora eu preciso de você. O eco das palavras dela atravessou o ar pesado do quarto. A verdade era um labirinto sinistro e no meio dele, a realidade de Felipe parecia se desvanecer. Como você pôde fazer isso, Júlia? Como você pôde voltar e não me contar? Ricardo mal conseguia acreditar. Ele sentia seu coração se fragmentar, as peças da vida deles girando sem controle. Eu não queria, mas eu vi coisas. Eu sou mais forte. Posso salvá-lo. Eles estão vindo. O desespero na voz dela fez o estômago de Ricardo revirar. A ideia de que havia algo mais, um experimento, algo além do que entendia, era aterrorizante. E então o que antes parecia estar em um ponto de virada começou a desmoronar. A porta se abriu novamente. E desta vez era uma equipe com uniformes de segurança. Uma presença opressora. O homem do terno olhou para eles, e então para Júlia com um semblante sombrio. Você não pode ficar aqui. Você não deve estar aqui. Não, Júlia! Ricardo gritou, sentindo que o tempo tinha se distorcido em algo insuportável. O que está acontecendo? Você precisa ir, Ricardo. Júlia disse, os olhos transbordando lágrimas. Se eles descobrirem que você sabe, você estará em perigo também. E antes que pudesse entender, tudo virou uma fogueira. O ar se encheu de gritos e os enfermeiros foram empurrados para o lado, enquanto a equipe de segurança avançava, levando Júlia embora. O desespero tomou conta e tudo o que Ricardo conseguia fazer era gritar. Não! Júlia, não vá! E naquele momento tudo pareceu desmoronar. O que ele pensava saber agora era uma sombra da verdade. E o vazio que sentia estava apenas começando. Ele olhou para Felipe e um medo profundo se instaurou. Qual era a verdadeira natureza daquela conexão entre eles? E assim, o caos se espalhou pelo quarto, levando promessas despedaçadas. A única certeza? As respostas estavam muito mais distantes do que ele poderia imaginar, enquanto a linha tênue entre amor e perda começava a se fragmentar ainda mais. O barulho do caos no hospital aumentava como um furacão. Ricardo sentia que o chão se movia sob seus pés. Ele olhou para Felipe, tão frágil ali, e o desespero o consumia. As enfermeiras se moviam rápido, mas tudo parecia lento. O coração de Ricardo pulsava acelerado, meio que gritando dentro de seu peito. Ele queria entender o que estava acontecendo. Júlia, a mulher que tinha se intrometido na vida dele, parecia saber mais do que dizia. Você precisa confiar em mim, ela repetia, mas as palavras saíam em meio a um tumulto que tornava tudo confuso. E ali, em meio à tensão, ele viu o homem no terno escuro voltar. Mas algo em sua presença agora parecia diferente, ameaçador. Saia da frente! Ricardo gritou, sua voz cortando o ar, e ele tentou avançar, mas o homem se interpôs. Não é seguro para você! Ela não deve estar aqui! Um pânico tomou conta do ambiente. O olhar de Júlia estava fixo, as mãos tremiam. E então, tudo aconteceu muito rápido. Uma explosão de luz, um grito ensurdecedor. O barulho dos monitores se intensificou, como se cada um estivesse ecoando o sopro da vida de Felipe. E foi naquele instante, abruptamente, que a porta se abriu com um estrondo. Uma figura apareceu,
Alguém desconhecido e imponente. O rosto carregava um semblante decidido. Era uma mulher, seu olhar determinado. E com o cabelo preso para trás, uma aura de autoridade emanava dela. "Estamos levando Júlia", disse ela quase como um comando. Ricardo não conseguia processar. Levar Júlia? Para onde? A incredulidade reverberou em sua voz. A mulher respirou fundo antes de falar. Ela faz parte de um experimento do que aconteceu com Felipe. As palavras dela pareciam um golpe, como uma tempestade desabando em sua mente. "O que você quer dizer?" "Eu sou médica. Fui encarregada de acompanhar os efeitos do tratamento dela. Se ela não estiver conosco agora, não poderemos ajudar." Felipe. A pressão aumentava. A urgência nas palavras dela era palpável. A leucemia dele está conectada a um projeto que foi encoberto, um esquema de cura que poderia ter salvado muitas vidas. Não, isso não pode ser verdade. Ricardo resmungou, o coração disparando. A realidade estava escorregando por entre seus dedos. E o homem no terno olhou para a médica, seu tom grave agora quase imponente. "Ela não é apenas uma mãe perdida. Ela é parte de algo muito maior." E então, como uma explosão no silêncio, a verdadeira revelação bateu forte. Júlia é um sujeito de teste. Ela foi escolhida por causa da conexão genética com seu filho. Era um tiro certeiro. O mundo girou em torno de Ricardo e os elementos se despedaçaram. Conexão genética? O que isso significa? A voz dele estava firme, mas dentro dele um furacão se formava. Se a leucemia de Felipe poderia ser curada através de Júlia, precisaríamos dela para completar os ensaios. O desespero começou a avançar. O que estava sendo revelado não apenas mudava sua vida, mas desnudava o que ele acreditava compreender sobre seu amor, sobre sua família. "É por isso que ela esteve longe? A verdade é que você é parte desse experimento." Ricardo gritou, sua voz ressoando nas paredes do hospital. As palavras ecoavam como um trovão. E Júlia, com a dor refletida em seus olhos, prendeu a respiração. A sala estava cheia de murmúrios. Agora, todo mundo olhava. Os enfermeiros pararam. O pânico se instaurou. Ricardo virou seu olhar, o coração em pedaços. "Júlia, você me traiu!" Os olhos dela brilharam com lágrimas. "Não entenda assim. Não era uma escolha. Eu queria salvar vocês. Preciso encontrar a cura." Mas a verdade agora era uma tempestade. As consequências do que ele soubera se espalhavam ao seu redor. A vida de Felipe dependia de Júlia. Mas a conexão deles estava enredada em mentiras e segredos que podiam acabar com tudo. E enquanto a seção do hospital se erguia em um caos palpável, um grito ecoou. Uma sirene começou a tocar lá fora. E Ricardo percebeu que havia algo mais à espreita. Algo que poderia mudar suas vidas para sempre. No fundo, sabia que as revelações estavam apenas começando e as verdadeiras perguntas ainda não tinham sido feitas. O futuro era um abismo incerto, e o que se escondia nas sombras poderia ser ainda mais devastador. O barulho do caos no hospital aumentava como um furacão. Ricardo sentia o chão se movendo sob seus pés. Ele olhou para Felipe, tão frágil ali, e o desespero o consumia. As enfermeiras se moviam rápido, mas tudo parecia lento. O coração de Ricardo pulsou. O que estava acontecendo? Júlia, a mulher que tinha se intrometido na vida dele?
Parecia saber mais do que dizia. Você precisa confiar em mim. Ela repetia, mas as palavras saíam em meio a um tumulto que tornava tudo confuso. E ali, em meio à tensão, ele viu o homem no terno escuro voltar. Mas algo em sua presença agora parecia diferente, ameaçador. Saia da frente! Ricardo gritou, sua voz cortando o ar. E ele tentou avançar, mas o homem se interpôs. Não é seguro para você. Ela não deve estar aqui. Um pânico tomou conta do ambiente. O olhar de Júlia estava fixo. As mãos tremiam. E então, tudo aconteceu muito rápido. Uma explosão de luz. Um grito ensurdecedor. O barulho dos monitores se intensificou, como se cada um estivesse ecoando o sopro da vida de Felipe. E foi naquele instante, abruptamente, que a porta se abriu com um estrondo. Uma figura apareceu, alguém desconhecido e imponente. O rosto carregava um semblante decidido. Era uma mulher, seu olhar determinado e com o cabelo preso para trás. Uma aura de autoridade emanava dela. Estamos levando Júlia, disse ela, quase como um comando. Ricardo não conseguia processar. Levar Júlia? Para onde? A incredulidade reverberou em sua voz. A mulher respirou fundo antes de falar. Ela faz parte de um experimento do que aconteceu com Felipe. As palavras dela pareciam um golpe, como uma tempestade desabando em sua mente. O que você quer dizer? Eu sou médica. Fui encarregada de acompanhar os efeitos do tratamento dela. Se ela não estiver conosco agora, não poderemos ajudar. Felipe. A pressão aumentava. A urgência nas palavras dela era palpável. A leucemia dele está conectada a um projeto que foi encoberto. Um esquema de cura que poderia ter salvado muitas vidas. Não, isso não pode ser verdade! Ricardo resmungou, o coração disparando. A realidade estava escorregando por entre seus dedos. E o homem no terno olhou para a médica. Seu tom grave agora quase imponente. Ela não é apenas uma mãe perdida. Ela é parte de algo muito maior. E então, como uma explosão no silêncio, a verdadeira revelação bateu forte. Júlia é um sujeito de teste. Ela foi escolhida por causa da conexão genética com seu filho. Era um tiro certeiro. O mundo girou em torno de Ricardo. E os elementos se despedaçaram. Conexão genética? O que isso significa? A voz dele estava firme, mas dentro dele um furacão se formava. Se a leucemia de Felipe pudesse ser curada através de Júlia, precisaríamos dela para completar os ensaios. O desespero começou a avançar. O que estava sendo revelado não apenas mudava sua vida, mas desnudava o que ele acreditava compreender sobre seu amor, sobre sua família. É por isso que ela esteve longe? A verdade é que você é parte desse experimento. Ricardo gritou, sua voz ressoando nas paredes do hospital. As palavras ecoavam como um trovão. E Júlia, com a dor refletida em seus olhos, prendeu a respiração. A sala estava cheia de murmúrios. Agora todo mundo olhava. Os enfermeiros pararam. O pânico se instaurou. Ricardo virou seu olhar, o coração em pedaços. Júlia, você me traiu? Os olhos dela brilharam com lágrimas. Não entenda assim. Não era uma escolha. Eu queria salvar vocês. Preciso encontrar a cura. Mas a verdade agora era uma tempestade. As consequências do que ele soubera se espalhavam ao seu redor. A vida de Felipe dependia de Júlia, mas a conexão deles estava enredada em mentiras e segredos
que podiam acabar com tudo. E enquanto a seção do hospital se erguia em um caos palpável, um grito ecoou. Uma sirene começou a tocar lá fora, e Ricardo percebeu que havia algo mais à espreita. Algo que poderia mudar suas vidas para sempre. O tempo parecia parar. E então, o chão sob seus pés tremeu, e a luz piscar intensa iluminou o corredor. Uma explosão! As paredes do hospital estremeceram e o pânico tomou conta. Tudo escureceu por um momento. Quando a luz voltou, uma equipe de policiais armados invadia o espaço, todos com expressões tensas e focadas. "Todos para o chão!" um deles gritou. Os olhos de Ricardo se arregalaram em horror. O que estava acontecendo? Júlia ficou paralisada, segurando a mão de Felipe com força. "O que é isso?" A voz dela estava cheia de pavor. O líder da equipe, um homem de olhar severo, apontou para Júlia. "Você é envolvida em uma trama criminal e nós estamos aqui para prender você." A verdade explodiu na sala como se fosse uma bomba. A energia mudou instantaneamente. Ricardo sentiu o mundo desabar. "O quê? Criminal? Você não pode estar falando sério." Era um pesadelo. "Minha esposa! Tudo isso é uma mentira!" Seu coração se despedaçava em 1000 peças. "Xerife! Podemos levá-la!" gritou um policial, enquanto a tensão aumentava. "Eu não sou criminosa!" Júlia implorava, enquanto as lágrimas deslizavam pelo rosto. "Eu só quero salvar meu filho!" As verdades se misturavam às mentiras, deixando Ricardo cambaleando, sem saber em quem confiar. E no âmago desse pesadelo, ele percebeu que a conexão que tinha com Júlia, em meio à dor, havia se transformado em um labirinto sem saída. O que ele deveria fazer? Essa nova verdade mudava tudo. Enquanto o caos se desenrolava, um pensamento atravessou sua mente. O que mais estava escondido? Poderia Júlia realmente ser culpada? Ou era apenas uma vítima? O que isso significava para Felipe? E a última pergunta ecoou como um chamado. Ele conseguiria salvar seu filho e, ao mesmo tempo, entender tudo? A batalha estava apenas começando. O barulho do caos no hospital aumentava como um furacão. Ricardo sentia o chão se movendo sob seus pés. Ele olhou para Felipe, tão frágil ali, e o desespero consumia. As enfermeiras se moviam rápido, mas tudo parecia lento. O coração de Ricardo pulsava acelerado, meio que gritando dentro de seu peito. Ele queria entender o que estava acontecendo. Júlia, a mulher que tinha se intrometido na vida dele, parecia saber mais do que dizia. "Você precisa confiar em mim", ela repetia, mas as palavras saíam em meio a um tumulto que tornava tudo confuso. E ali, em meio à tensão, ele viu o homem no terno escuro voltar. Mas algo em sua presença agora parecia diferente. Ameaçador. "Saia da frente!" Ricardo gritou, sua voz cortando o ar. E ele tentou avançar, mas o homem se interpôs. "Não é seguro para você. Ela não deve estar aqui." Um pânico tomou conta do ambiente. O olhar de Júlia estava fixo, as mãos tremiam. E então, tudo aconteceu muito rápido. Uma explosão de luz, um grito ensurdecedor. O barulho dos monitores se intensificou, como se cada um estivesse ecoando o sopro da vida de Felipe. E foi naquele instante, abruptamente, que a porta se abriu com um estrondo. Uma figura apareceu, alguém desconhecido e imponente.
O rosto carregava um semblante decidido. Era uma mulher, seu olhar determinado e com o cabelo preso para trás. Uma aura de autoridade emanava dela. Estamos levando Júlia, disse ela, quase como um comando. Ricardo não conseguia processar. Levar Júlia? Para onde? A incredulidade reverberou em sua voz. A mulher respirou fundo antes de falar. Ela faz parte de um experimento, do que aconteceu com Felipe. As palavras dela pareciam um golpe, como uma tempestade desabando em sua mente. O que você quer dizer? Eu sou médica. Fui encarregada de acompanhar os efeitos do tratamento dela. Se ela não estiver conosco agora, não poderemos ajudar. Felipe. A pressão aumentava. A urgência nas palavras dela era palpável. A leucemia dele está conectada a um projeto que foi encoberto. Um esquema de cura que poderia ter salvado muitas vidas. Oh, não! Isso não pode ser verdade! Ricardo resmungou, o coração disparando. A realidade estava escorregando por entre seus dedos. E o homem no terno olhou para a médica, seu tom grave agora quase imponente. Ela não é apenas uma mãe perdida. Ela é parte de algo muito maior. Nesse momento, um barulho estrondoso ecoou pelo corredor. As luzes piscavam. Uma ventania caiu de repente. E uma porta dupla se abriu com violência, revelando uma equipe da SWAT, equipada até os dentes, todos para o chão. Gritou um dos oficiais enquanto eles invadiam o ambiente. O pânico se espalhou. Os enfermeiros gritaram. A equipe médica recuou. Ricardo sentiu a adrenalina subir. Não! O que está acontecendo? Ele pisou para trás, perplexo. Uma mulher, com um olhar decidido, apontou para Júlia. Você! Levante-se! É você que estamos procurando. Júlia ficou paralisada, cheia de medo. O coração de Ricardo afundou. Eu sou inocente. Eu só quero salvar meu filho. Ela suplicou. Silêncio! Você não está em posição de exigir nada. O tom da líder estava carregado de autoridade. Júlia! A voz de Ricardo soou como um chamado angustiado. O que você fez? Então, numa fração de segundo, tudo mudou. O homem no terno escuro olhou para Júlia com um brilho no olhar. Você não deveria estar aqui. Não deveria ter feito isso. As palavras dele eram pesadas, como se carregassem um fardo insuportável. Ricardo franziu a testa, sentindo um nó se formar na garganta. Faça o que for preciso. Eu a amo, ele gritou. Mas naquele momento, a palidez do rosto de Júlia ressaltou ainda mais a gravidade da situação. Você não entende, Ricardo. Não sou quem você pensa que sou. O coração dele parou. Você quer dizer... E antes que ela pudesse responder, um tiro ecoou no ar. Um grito agudo explodiu, enquanto uma pessoa da equipe SWAT foi atingida. E o caos se instalou de vez. Raiva e confusão tomaram conta do ambiente. A consciência de Ricardo se dividia entre o desespero por Felipe e a revelação de quem realmente era Júlia. E enquanto a sirene de segurança cortava o ar, a última frase dela ecoou em sua mente, inquietante e trágica, como uma bomba prestes a estourar. Eu sou parte da mudança que salvará o seu filho, mas sou também o que poderá destruí-lo. A pergunta martelando na cabeça de Ricardo agora não era apenas se ele poderia confiar nela, mas sim quem realmente era aquela mulher que ele amava. O silêncio estava pesado, apenas quebrado pelo piscar dos monitores e os gritos da equipe médica.
Ricardo viajava entre o desespero e a confusão, e as palavras de Júlia ressoavam em sua mente. O caos à sua volta parecia distante, como se houvesse um vidro separando-os daquela realidade. Ele queria acreditar que ela tinha boas intenções, mas agora, cada segundo que passava, parecia... E, enquanto a tensão crescia como uma tempestade prestes a estourar, Júlia olhou para Felipe, e então para ele, com lágrimas nos olhos. Por favor, Ricardo, acredite em mim. Antes que pudesse responder, um tiro ecoou no ar. Tudo parou. Um policial caíra. O pânico tomou conta. A equipe da SWAT gritou ordens. Júlia gritou: Ricardo, corra! O chão parecia tremer sob seus pés, enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo. Eu não vou deixar você aqui! Ele se lançou na direção dela. Não, Ricardo! Júlia gritou. Isso é mais complicado do que você imagina! Então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Um grupo de pessoas entrou abruptamente pela porta. Não eram enfermeiros ou policiais, mas sim homens e mulheres, com uniformes que pareciam ainda mais ameaçadores. Um deles, um homem de cabelo raspado e tatuagens visíveis, brandiu uma arma e gritou: se afastem dela! O ambiente ficou ainda mais tenso. Ricardo sentiu gelar o sangue nas veias. O que estava acontecendo? Quem são vocês? Ele gritou, sem entender o que levara a esse momento de recrudescência. Ela é nossa! Ninguém a leva! O homem avançou em direção a Júlia como se ela fosse um prêmio a ser resgatado. O olhar dele era intenso, cheio de um fervor nada benigno. Pela primeira vez, um brilho de entendimento cruzou o rosto de Júlia. Não, isso não é o que você pensa. Ela se virou para Ricardo, como se implorasse por ajuda. Por favor, não deixe que levem você também. Então, tudo aconteceu muito rápido. O oficial da SWAT apontou a arma para o grupo que havia surgido. Afastem-se imediatamente ou disparei. A tensão era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Pare! Podemos resolver isso! O homem com tatuagens moveu-se, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, uma série de disparos ecoou. Ricardo viu Júlia sendo empurrada. E o mundo ao seu redor começou a girar. Quando os tiros pararam, o que sobrou foi um silêncio perturbador. O corpo do homem do terno escuro caiu no chão. Seus olhos se esbugalharam de apreensão. Todo mundo congelou. O pânico se transformou em confusão. E pareciam estar em um filme de ação. Júlia olhou para Ricardo. A expressão dela cambiando entre terror e algo mais profundo. Eles não podem saber a verdade. Ela estava desesperada, e ele começou a sentir a gravidade do que estava realmente acontecendo. Qual verdade, Júlia? O Ricardo gritou, sua voz quebrada pela pressão emocional. Outra mulher do grupo, a mesma que parecia ter autoridade, fez um gesto. Tirem-na daqui! Precisamos ir agora! O olhar dela era tão intenso que parecia perfurar a alma de Ricardo. E então, como por um feitiço, todo o grupo começou a se movimentar, arrastando Júlia. Não, não, Júlia! O desespero se intensificou. O que você está escondendo? E assim, enquanto Júlia desaparecia no meio da confusão, Ricardo percebeu que as respostas que tanto procurava estavam prestes a se evaporar juntamente com ela. A única coisa que restou foi uma pergunta agonizante. Quem era realmente Júlia? O que mais havia por trás dessa história? A verdade estava mais próxima do que ele imaginava.
mas cheia de riscos e consequências que ele jamais poderia prever. A única certeza que restava era que a linha entre vida e morte, amor e traição, estava prestes a ser desenhada de novo, sob as piores circunstâncias possíveis. O som do caos ainda ecoava pelo hospital. Ricardo estava paralisado, suas emoções em um turbilhão. Júlia estava sendo arrastada. E ele não sabia se deveria correr atrás dela ou ficar e proteger Felipe. O olhar de Júlia se cruzou com o de Ricardo por um breve instante. Algo inegável passou entre eles. Ela estava assustada, mas também determinada. Ricardo, lembre-se da promessa que fizemos. Eu sou sua única esperança. As palavras dela cortaram o ar como uma flecha. Ele sentiu um aperto no coração. Mas quem era aquela mulher realmente? Os policiais começaram a empurrar as pessoas. As câmeras estavam por toda parte. E os jornalistas chegavam capturando o espetáculo. O ambiente estava prestes a explodir em uma sequência de gritos e confusões. Ricardo, confie em mim! Não me deixe ir! Júlia gritava, o desespero tomando conta. Ele queria acreditar, mas a verdade parecia mais distante do que nunca. Deixa eu ver meu filho! A voz de Ricardo voltou a ecoar, mais firme agora. Se você o levar, poderá matá-lo! O homem do terno gritou, e a tensão era eletricamente palpável. Por favor! O tom de Júlia era implorativo e sua expressão estava cheia de dor. A cura está nas minhas mãos. Um tiro disparou em meio ao grito. Um dos agentes caiu e a sala explodiu em pânico. Ricardo viu a confusão. Todo mundo corria e ele se sentiu perdido. Sem pensar, correu em direção a Júlia. Mas o homem no terno o interceptou. Você tem que escolher, Ricardo. Sua família ou a verdade? Ele olhou no fundo dos olhos do homem, tentando entender o que verdadeiramente importava. Eu não posso abandonar minha esposa. A resposta dele saiu como um grito, cheio de emoção. Mas Júlia olhava diretamente para ele. E seu olhar dizia mais do que qualquer palavras. Havia amor, dor e uma necessidade desesperada de ser entendida. Você precisa me ouvir. A cura do Felipe. Isso pode ser a única chance. O olhar de Júlia estava desesperado. O tempo parecia parar. E naquele instante, ele sentiu uma faísca de esperança. Então, o que podemos fazer? Sua voz tremia, mas havia determinação em suas palavras. Ao ouvir isso, o homem com terno se aproximou. A escolha é sua. Você pode salvar seu filho ou impedir que eles levem Júlia. Ricardo respirou fundo, pesando as consequências. Mas não posso deixá-la ir. O que você sabe? O que mais está escondido? A pergunta deslizou de seus lábios como um sussurro. O homem hesitou. Vocês são parte de algo maior. Ela não é só uma mãe, é uma chave. As palavras dele estavam carregadas de significado. O coração de Ricardo disparou outra vez, enquanto um novo plano começava a se formar em sua mente. Então vamos fazer isso juntos, ele disse, voltando-se para Júlia. Se você é a chave, precisamos abrir essa porta. Júlia assentiu. E ao mesmo tempo, os homens com armas começaram a se mover novamente. Mas agora com uma nova urgência. Quase como se tudo estivesse se alinhando. A sala estava tomada pela adrenalina e a confusão tornava-se um campo de batalha emocional. Ricardo
com um olhar fixo em Júlia e Felipe, fez sua escolha. Eu não vou deixar você ir, Júlia. Não até que a verdade venha à tona. E, enquanto os eventos se desenrolavam, o corpo dele pulsava com esperança e determinação. Ele sentiu o peso do passado e a incerteza do futuro pesando sobre seus ombros. Mas havia uma nova luz no horizonte. Havia um caminho, um jeito de enfrentar o desconhecido. Juntos, enquanto a sirene do hospital soava ao fundo, ele não podia deixar de se perguntar o que mais ainda estava por vir. A batalha estava longe de terminar, mas naquele momento, no coração do caos, uma nova determinação os ligava. E, com a determinação de um coração partido, a busca pela verdade apenas começava. Agora, se você chegou até aqui, não pode parar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é o que nos mantém vivos aqui. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e permitir que mais pessoas conheçam esta jornada. Você é parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua opinião é muito importante para nós. E por último, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não deixe para depois. Este é o momento para demonstrar seu apoio e conectá-los a essa história.